Os vikings são vistos como brutamontes e bárbaros que não ligavam para a aparência e estavam sempre sujos. Até nas séries, quando aparece um limpinho e com cabelo arrumado, o pessoal acha estranho. Mas e se eu te falar que os vikings eram sim limpos e bem cuidados? Provavelmente mais do que o restante da Europa. Ficou curioso? Então hoje eu vou te falar sobre a beleza e a higiene dos vikings. Olá pessoas, eu sou o Bruno de Palma e bem-vindos ao Caverna Medieval. Aqui eu te conto tudo sobre a Idade Média. Mas antes de começar, já deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder meus próximos vídeos. Nós temos na nossa cabeça uma imagem dos vikings que foi construída pelo entretenimento, pelas séries, filmes e jogos, onde os vikings estão sempre prontos para a batalha, com as suas armaduras e carregando seus machados, em constante movimento para invadir outras terras. Uma vida cheia de luta, sujeira e sangue. Mas essa não era a realidade deles, inclusive essa não era a realidade da Idade Média, porque com certeza existia batalhas, viagens e várias aventuras, mas se observarmos as datas dessas campanhas militares, o tempo que existia entre uma e outra, veremos que os vikings passavam a maior parte do seu tempo em uma vida pacata e cotidiana, cuidando dos seus lares, das suas famílias e deles mesmos. E era nessa parte da vida dos vikings, ou melhor dizendo, dos escandinavos, onde eles simplesmente viviam suas vidas, é que vemos a realidade de como era o seu cotidiano, porque eles se preocupavam muito com a aparência, mais do que a média dos outros povos contemporâneos. Tanto isso é verdade que existem diversos relatos, muitos deles vindos dos ingleses, de que os vikings eram mais limpos do que o normal, inclusive com os cabelos arrumados e bem cuidados. Eu vou te falar sobre como eles tomavam banho e cuidavam de seus cabelos e barbas, mas no final eu vou te dar uma informação bônus que vai fazer seu queixo cair. O monge inglês John de Wallingford, que viveu no século XIII, escreveu em suas crônicas que os invasores nórdicos pareciam muito mais atraentes para as mulheres, porque diferente dos anglo-saxões, eles penteavam seus cabelos diariamente, tomavam banho semanalmente e sempre lavavam as suas roupas. Além disso, vários itens de beleza como pentes, lâminas de barbear e até limpadores de ouvidos foram encontrados em tumbas de vikings. Os homens eram enterrados com seus itens mais valiosos, então esses objetos que eram enterrados com eles era de extrema importância. Isso mostra como o cuidado com o visual e a higiene fazia parte do cotidiano dos vikings. Os pesquisadores acreditam que, pelos diversos achados arqueológicos e textos encontrados, a higiene era uma preocupação constante na sociedade escandinava. Isso porque ela estava ligada à boa saúde. Assim como a gente sabe hoje, os vikings já viam essa relação de que uma boa saúde vinha com uma boa rotina de higiene. E isso não era só para as mulheres não. Os homens tinham esses cuidados da mesma forma que elas. A beleza não era uma coisa apenas feminina na sociedade viking, mas também masculina, até muitas vezes de uma forma mais intensa do que elas, Os escandinavos tinham um grande senso de igualdade de gêneros, eu falo mais sobre isso nesse meu vídeo aqui. Assim, os homens da era viking tinham o hábito de tomar banho frequentemente, pelo menos uma vez por semana, e geralmente aos sábados. Eu não sei qual que é a origem dessa parada aí do banho ser aos sábados, mas foi uma coisa muito comum durante toda a Idade Média. Se você souber por que era isso do sábado, me conta aqui embaixo nos comentários. Tá bom. Mas a Escandinávia era um lugar frio, mais frio ainda no inverno, então durante esses períodos o banho era menos comum, mas aconteciam. E quando chegava o verão é que a coisa ficava boa, porque eles estavam sempre se banhando em rios, lagos e até no mar. Bom, água é água, né? Em locais como a Islândia era comum existirem águas termais, pequenos bolsões de água aquecidos por atividades vulcânicas. E sempre que os vikings encontravam essas termas, eles faziam casas de banho. Eles podiam construir a casa de banho no mesmo local que eles encontraram as termas, ou levar a água para uma casa de banho próximo, ou até para suas casas. E essa era uma atividade que eles adoravam. Na Escandinávia também tinham essas térmicas, então eles aproveitavam sempre que podiam e encontravam uma. Mas o ponto aqui é de que os vikings tomavam banho sempre que possível. Eles gostavam disso, e como no caso das casas de banho, era até uma atividade social. Um registro disso vem lá do começo da Rus de Kiev, que são os escandinavos que se assentaram na região do leste europeu, que eu falei nesse meu vídeo aqui. Quando eles ainda estavam se formando, lá no comecinho, um acordo foi feito no ano de 907 entre o príncipe Oleg e o Império Bizantino, onde eles se tornaram aliados, grandes aliados comerciais. Mas em troca dessa aliança, os Rus deveriam enviar tropas para lutar ao lado dos bizantinos,
Essas tropas seriam conhecidas mais tarde como a Guarda Varangiana. E nesse acordo, os Rus exigiram que seus homens receberiam banhos sempre que desejassem. Os vikings até usavam sabão, cara, coisa que era rara para grande parte da população da Europa medieval. Esse sabão era feito com banha, ervas, urtiga e urina. Bom, não dá para ser perfeito em tudo, né? Mas o sabão funcionava e eles usavam tanto no banho quanto na rotina diária de higiene. Os vikings tinham uma rotina diária de higiene e beleza. De novo, eu tô falando dos homens. Diariamente eles lavavam o rosto, os cabelos e as barbas. Penteavam seus cabelos e até escovavam os dentes. O viajante historiador árabe Ahmad ibn Fadlan, que viveu nos séculos 9 e 10, retratou muito a rotina dos Rus de Kiev. Ele disse em seus textos que diariamente uma escrava levava uma bacia com água para os homens, para os Rus. O primeiro deles lavava o rosto, cabelo e mãos. Ele molhava o pente e o passava pelo cabelo, mas depois assoava o nariz e cuspia na água, tá? Essa parte aí é meio nojenta, mas não é a pior, porque quando esse cara terminava, ele passava a bacia pro próximo, o segundo do grupo. E assim tudo se repetia, até o último homem, mano. Eu não queria ser o último cara a usar essa bacia. Até embrulhou meu estômago aqui agora. Mas o que é importante desse relato é de que os cabelos recebiam um cuidado mega especial, sendo cuidadosamente lavados, penteados e depois eles até passavam óleos perfumados para que esse cabelo ficasse sedoso e macio. Eles usavam diversos tipos de pentes para arrumar seu cabelo, que geralmente eram longos e podiam ser trançados. Agora falando sobre o visual dos vikings, mostrado lá nas séries, isso é meio que um debate entre os pesquisadores, porque eu já disse aqui que eles deixaram poucos registros sobre a sua história. A maior parte do que a gente sabe dos vikings vem de outros povos ou das histórias que seus descendentes escreveram, as sagas. Mas os pesquisadores realmente acham que muitas vezes eles tinham o cabelo raspado dos lados, com uma faixa de cabelo no meio, que podia ser trançado ou usado como um mullet invertido. Tipo o meu, e eu vou mostrar pra você o que é um mullet invertido. Vou arruinar meu penteado aqui. Pronto, mais ou menos isso era um mullet invertido dos vikings. E esse provavelmente era o penteado mais famoso entre eles. Então, cara, provavelmente quando você visse um viking invadindo as suas terras lá na Inglaterra, na França, onde sei lá onde que você estivesse, se eles não tivessem de capacete ou cota de malha, você ia ver uma parada assim. They look like lovers. Então olha que demais, é praticamente uma reencenação histórica muito realista quando vemos um personagem das séries sobre os vikings, todo arrumadinho, engomadinho, com a cara limpa e o cabelo bem penteado e brilhante. E você aí achando que os atores deveriam estar todos sujos e mal arrumados. Oh, she turned me into a newt! Mas além do cabelo e do banho, a barba era uma coisa muito importante para os vikings. Eles deixavam sua barba crescer quase como um ritual, como se ela fosse um símbolo de maturidade e reconhecimento, porque quanto mais tempo você viveu e sobreviveu às batalhas, maior seria a sua barba. E eles gostavam tanto de suas barbas que, além de lavar, pentear e passar óleos, os vikings também faziam tranças, como uma forma de parecerem mais bonitas e vistosas. Um viking famoso, que eu já contei a história aqui no canal, nesse vídeo aqui, o Sueno Barba Bifurcada, não tinha esse nome à toa. Ele era reconhecido pela beleza da sua barba, que era dividida em duas, bifurcada, possivelmente com o uso de duas tranças. Além disso, os vikings adoravam miçangas. Várias delas foram encontradas em túmulos, inclusive de homens, e eles as usavam para fazer diversos adornos. Essas miçangas eles compravam direto dos chineses. A Era Viking foi um período de intenso comércio entre os escandinavos e o restante da Europa, a África e até a Ásia. E vários pesquisadores acham que o início da Era Viking se deu porque os escandinavos queriam ter mais dinheiro para comparar as coisas. E eles adoravam as miçangas de vidro, feito lá pelos chineses. Mas não se sabe ao certo se eles as usavam também nas barbas. Pode realmente ter aquela coisa dos vikings fazerem as tranças na barba e aí eles colocarem as miçangas coloridas para deixá-las ainda mais especiais. Viu? Não é coisa dos jogos. Assim, cortar totalmente o cabelo ou a barba era uma coisa que o viking fazia em raras ocasiões. Isso era algo muito ruim para eles. Claro, eles cortavam e aparavam a barba, o cabelo e até os bigodes. Mas eles gostavam tanto delas que o ato de se livrar de toda a sua barba e cabelo, às vezes, era pior do que a morte. Eles podiam sim cortar a barba e o cabelo em respeito a um líder que havia morrido, como uma promessa para realizar um grande feito,
ou como uma forma de punição por algum crime que o viking havia cometido. Exemplo disso é a lenda do rei Haroldo I da Noruega, ou também conhecido como Haroldo Cabelos Belos. Cara, eu devo gostar muito dele, porque em todo vídeo ele aparece. Nessa lenda, o Haroldo prometeu que quando fosse feito o rei de toda a Noruega, ele cortaria seus cabelos. E ele foi o rei, então ele cortou seus cabelos. O cara tinha o apelido de Cabelos Belos. E pelo que eu já falei sobre como o cabelo era importante para os vikings, imagina a dor no coração do Haroldo cortar o cabelo dele, já fazia mais de uma década que estava crescendo. E o fato bônus do final, que eu prometi para vocês, é que os escandinavos, homens e mulheres, faziam tratamento facial. Há mais de 1000 anos atrás. Eles usavam a parte mais sedosa da gordura dos animais e, junto com várias ervas, eles criavam um creme fino, delicado e hidratante para passar no rosto. Cara, os caras já tinham um creme hidratante. Além disso, eles usavam umas pedras ovais, grandes e lisas, pressionando elas contra o rosto para assim amenizar as rugas e as linhas de expressão. Mano, quase exatamente a gente faz nos dias de hoje com os tratamentos de pele e hidratação. Olha que doido! E se você gostou desse vídeo, clica na minha carinha para se inscrever no canal. Não deixa de assistir esses outros 2 vídeos que estão fantásticos. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!